Boa noite, vamos à nossa experiência de gravação de aulas em vídeo. Depois eu espero o feedback de vocês para dizer o que vocês acharam, o que tem para melhorar, tá bom? Nós vamos falar de evicções na aula de hoje, é um videozinho só sobre evicções, ok? Lembra que nós falamos dos vídeos redibitórios? Os vícios redibitórios e as evicções são as duas garantias contratuais que nós temos. Lembra que eu já falei sobre isso? Garantia que se deu alguma coisa errada, deu zebra, você não vai ficar na mão, você não vai ficar no prejuízo, certo? Então já falamos do vício redibitório. Segunda garantia, evicção. O que significa evicção? Evicção significa perder. E aqui depois eu vou querer um feedback de vocês também, que eu resolvi fazer o PowerPoint para ela não ficar muito monótona, só eu falando. Então não sei se isso tá bom, se precisa aumentar, melhorar, vocês vão me dizendo, tá bom? O que significa a palavra evicção? Significa perder. Ou seja, o que acontece? Comprei um imóvel. Só que a pessoa que me vendeu esse imóvel, ela arrumou um jeito de falsear ali, de me enganar e não era a verdadeira proprietária do imóvel. Após aí 2 anos na posse do imóvel, o que acontece? O verdadeiro proprietário descobre que este imóvel foi vendido para mim. O que ele faz? Ele vai na justiça e vai pedir a reintegração de posse dele do imóvel. Ele vai exercer o direito dele de reaver o imóvel que já era dele. O que vai acontecer comigo? Eu vou perder o imóvel. Porque eu comprei de alguém que não era o proprietário legítimo. Mas aí o que acontece? Eu vou perder e vou ficar a ver navios, paguei, pronto, não tem mais o que fazer? Não. A lei me garante os direitos resultantes da evicção. Os direitos resultantes da perda de um imóvel. E olha aqui o que acontece. A gente chama o evicto de perdedor, tá? Então, eu que comprei um imóvel que não era realmente do proprietário, eu perdi, eu serei o evicto. O evictor é o terceiro, aquele que é o legítimo possuidor e que vem até mim, que vem tomar de mim o imóvel porque eu não deveria tê-lo, ok? Esse terceiro é o evictor. E por fim, o responsável é o alienante, porque é ele quem vendeu este imóvel sem poder vender, ok? O que acontece aqui nesse sentido? Aqui tem uma frasezinha que eu coloquei. Ainda que o bem tenha sido adquirido em asta pública. O que significa isso? Um exemplo que eu dei é a compra e venda. Mas vamos imaginar um outro exemplo. Um vendedor estava devendo determinado valor. O credor entrou cobrando esse valor desse devedor. E esse devedor não tinha dinheiro para pagar, então foi penhorado um determinado bem dele. Esse bem foi penhorado e foi posto à venda em asta pública. O que é? É o leilão que existe nos processos quando os bens que foram penhorados devem ser vendidos para pagar as dívidas respectivas. Eu fui e comprei num leilão judicial este bem. Pronto, comprei este bem. Depois de 2 anos lá no bem, ou 1 ano, depois de um determinado tempo, já estando em posse do bem. Acontece alguma coisa lá naquele processo e esse leilão é anulado, pelas razões que seja, e o bem volta para a posse anterior do devedor. O que acontece comigo? Vou ficar a ver navios? Vou ficar de mão abanando? Vou amargar o prejuízo? Não! Eu tenho o direito de me voltar contra aquele credor que recebeu o recurso que eu investi na compra desse bem em leilão, ok?
Então, o que eu vou fazer? Eu tenho, ainda que eu tenha adquirido um bem debaixo das vistas do juiz, debaixo das vias judiciais, eu tenho o direito a reaver meu prejuízo, os direitos decorrentes da evicção. Então, a evicção sempre será isto. Eu comprei algo e eu vou ter que devolver este algo, porque por alguma razão houve uma irregularidade qualquer, que não é culpa minha, na aquisição desse bem. E aí eu tenho direito a reaver os meus prejuízos, a ter de volta o dinheiro que eu recebi. E vamos lá. Vamos para a segunda coisa aqui da evicção. O que acontece aqui? Alguns detalhes da evicção. Paciência, gente. Muito bem, consegui aqui. Os detalhes da... pequenininho, vamos lá. O que acontece com relação à evicção? Aqui nós vamos falar da responsabilidade e das indenizações. Primeiro ponto. Quais os tipos de contrato em que é possível, em que é cabível a evicção? Lembra que lá nos vícios redibitórios é todo contrato que pode ter o Instituto dos Vícios Redibitórios? Não era todo. Aqui também não. Nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos. São os 3 tipos de contratos que podem receber a responsabilização pela evicção. É o mesmo princípio do que valia nos vícios redibitórios. Se eu não gastei, se eu não investi, se eu não despendi dinheiro, por que eu poderia agora cobrar um prejuízo se eu perdi a coisa? Não vou ter prejuízo nenhum, não tenho que cobrar. Beleza? Vamos para outra parte da responsabilização. Mais uma coisa aqui sobre a responsabilidade na evicção. Como é que funciona? Lá nos artigos 48 e 449 do Código Civil, ele vai falar sobre essa responsabilidade que o alienante tem em fazer a reparação, a indenização dos valores que eu gastei, ok? Dá uma lidinha lá, porque é aquilo que eu falei para vocês, quero que vocês se acostumem à leitura dos artigos. Então, a gente explica antes, conforme vocês vão lendo depois, fica mais fácil de entender, tá bom? O que significa isso aqui? Responsabilidade pode ser excluída. Olha o que é interessante aqui. Posso, no contrato, estou fazendo o contrato de aquisição do bem, colocar lá no contrato que o alienante está excluído das responsabilidades da evicção. E aí o que acontece? Se eu perder este bem, se eu perder esse valor, se eu perder o item, ele não tem que me responsabilizar. Então, isto é válido, desde que eu tenha ciência de quais são os riscos da evicção. O que significa isso? Estou comprando um bem que está judicializado. O que quer dizer isso? Que está em discussão na justiça. Se o cara que está me vendendo é o proprietário, não. Estou comprando, ciente disto. Compro, pago, faço tudo direito. Tudo direitinho, tudo tem que fazer. Daqui um tempo, sai a decisão judicial e aquele que me vendeu não ganhou o bem, perdeu ele na justiça. Eu estava ciente, eu coloquei isso no contrato, não tenho que reclamar, não posso fazer nada. Agora, eu coloquei a cláusula, mas eu só coloquei lá, eu disse assim que eu assumo os riscos da evicção, que eu abro mão. Mas eu não sabia dos riscos, eu não sabia que o bem estava judicializado ou de algum outro risco que havia. Então, eu não posso, Então, se eu não sabia, eu posso reclamar ainda que esteja no contrato essa eximissão de responsabilidade, certo? Outra coisa aqui, vamos para lá. As indenizações. Como que as indenizações dos vícios redibitórios são feitas? Como que se indeniza? Primeira questão. Baseadas no preço ao momento da perda. Vamos supor que eu comprei um bem
que eu não sabia que estava em risco nem nada. Comprei. 5 anos depois eu perdi este bem. Aí o que acontece aí na perda do meu bem? Eu paguei, na época, 100 mil. Agora este bem está valendo 150 mil. Que valor que deve ser a minha indenização? A minha indenização deve ser no valor de 150 mil, porque é no valor do bem, no momento em que eu perco ele. Segunda coisa, indenização de benfeitorias necessárias e úteis. Eu não sei se vocês já viram essa matéria no Direito Civil, se não viram ainda vão ver, sobre os tipos de benfeitorias nos imóveis. São as benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias. O que significa isso? As benfeitorias necessárias é algo que eu tenho que fazer no bem, no caso um imóvel, por exemplo, porque senão elas vão deteriorar o valor da coisa. Ou eu faço ou eu vou perder a coisa. Então é necessário, é indispensável. As benfeitorias úteis, elas acrescentam um valor à coisa, elas acrescentam alguma utilidade à coisa. Então, elas modificam alguma estrutura que vão acrescentar e se incorporar o bem. As voluptuárias é aquelas que eu faço, por gosto. Vou fazer um jardim na casa, só porque eu gosto, porque ficou bonito, vou lá encher das flores, encher das árvores, vou ter trabalho depois para cuidar, né? Mas tudo bem, é porque eu quero, é porque ficou bonito. O que acontece? Comprei o bem, vamos voltar a falar de imóvel, fiz benfeitorias necessárias, troquei o telhado, porque senão ia chover dentro. Fiz benfeitorias úteis na casa, troquei uma porta para aumentar o valor, troquei o tipo da janela. Essas benfeitorias, elas são indenizadas para mim novamente, ok? São indenizadas para mim. As benfeitorias voluptuárias, o jardim que eu fiz, ninguém vai me indenizar, ainda que eu tenha gastado horrores nesse jardim. Tem uma questão, gente, minha aqui. Dizem assim, fiz lá uma piscina na casa. É por gosto, porque eu quero para ter lá. Aí vem a doutrina e diz assim, não, você não vai indenizar essa benfeitoria aí não, porque ela é uma benfeitoria voluptuária, você não pode indenizar. Se batesse um cliente assim na minha mão, ainda assim eu insistiria. Porque na minha questão é uma benfeitoria, não é uma benfeitoria necessária, mas ela acrescenta um valor grande ao bem, entendeu? Então eu discutiria isso, porque a gente é advogado, junto pode discutir, né? As questões não é para aceitar pacificamente. Então, pelo entendimento, uma piscina é benfeitoria voluptuária, é porque eu quero e tudo. Ela não é necessária ao bem e nem útil, mas ela acrescenta um valor. O que a jurisprudência diz? Que não cabe indenização. A menos que tenha uma jurisprudência ou outra que vai dizer que se o alienante já vendeu o bem com a coisa que estava com risco de evicção e já usou de má fé ali por trás e já incentivou o comprador a fazer benfeitorias na casa, sabendo que ele perderia depois, tem alguma pouca jurisprudência que fala que ele teria que ser indenizado ainda assim, ok? Mas a regra geral, a regra da lei é indenização de benfeitorias necessárias e úteis. Voluptuárias, não. Evicção parcial gera restituição proporcional. O que quer dizer isso? Comprei lá uma fazenda não tem nem ideia, gente, que é o tamanho de uma fazenda, mas vamos jogar um número aí. Comprei uma fazenda de 100 hectares. Depois de um tempo, submetida à evicção, um evictor foi, pera um pouquinho, esse pedaço aqui da fazenda não faz parte dessa fazenda vendida, isso aqui faz parte da minha fazenda, foi tomado equivocado. Perco eu 20 hectares dessa fazenda de 100 hectares aí, perdi 20, me sobrou 80. O que eu posso fazer? Ao invés de pedir a indenização, a devolução do recurso integral que eu paguei devolvendo bem, eu posso chegar e dizer assim, não, a evicção foi parcial, eu quero continuar com os 80 hectares aqui, você
retorna para mim a indenização apenas dos 20 hectares que eu perdi. É possível, entendeu? Ou eu posso dizer, não, porque eu queria uma fazenda de 100 hectares, me foi levado 20, toma aí o bem todo de volta e me indeniza, porque não era minha proposta, não me interessa esse bem de 100 hectares, de 80 hectares, eu quero de 100. Então, quando a evicção é parcial, eu posso escolher se eu quero indenização integral ou parcial. O que mais aqui? Vamos lá. Comprei um carro. Vamos usar o carro, que o carro é fácil de queimar. Comprei o carro. O carro tinha, por alguma questão lá, o proprietário não era quem eu comprei, ou ele estava sobre judicialização, várias questões. O fato, o importante é que é o seguinte: este veículo, depois de eu estando um tempo com ele, o verdadeiro proprietário veio e tomou esse veículo de mim. Ou outro exemplo, vamos falar uma coisa mais real. Vamos supor que olha só, o proprietário do veículo tinha uma ação na justiça. E eles sabiam que ia penhorar esse carro. Ele sabia que ia penhorar e que ele ia perder. O que ele fez? Antes que a justiça venha atrás desse carro, eu vou vendê-lo para ganhar o dinheirinho, embolso, faço o que eu quero, não tenho que pagar a dívida, não vejo prejuízo. Vende para mim, eu compro. Beleza? Só que como a ação já estava em andamento, ele não podia fazer isso, ele não podia fazer essa venda. O que vai acontecer? Quem tinha ajuizado a ação, quem estava cobrando os valores, pode vir atrás desse bem e eu perco este bem para este processo. O que acontece? Eu tenho direito de ir lá na pessoa que me vendeu o carro e receber esse bem de volta. Agora, vamos supor que não foi intenção minha, não foi o que eu quis. Nesse meio do caminho, o carro foi ser penhorado. E aconteceu um acidente, uma situação que o carro, que caiu uma árvore em cima do carro, o raio pegou fogo na árvore, o carro pegou fogo. A coisa se deteriorou, se perdeu, sem ser por culpa minha, por uma situação incidental. Eu perdi a coisa não existe mais, mas ainda assim eu perdi aquela coisa, porque um evictor veio e tinha direito sobre aquela coisa antes de mim. O carro tá queimado? Vai ter prejuízo aí? O problema não é meu, porque ainda que a coisa se perca ou se deteriore, eu tenho direito à evicção, ok? O exemplo do carro queimado é simples em que aspecto? Às vezes isso vai acontecer, tô dando um exemplo meio esdrúxulo, né? Mas o carro queimou, vai que nesse meio do caminho a ação já tinha vindo, já tinha tomado a propriedade de mim, entendeu? Isso aí não sou eu mais responsável por isso. Mas em outro caso, sempre penso assim, se aconteceu alguma coisa com a coisa e ela se perdeu, e eu tinha o direito à evicção, ainda que ela tenha se perdido, eu tenho direito a ser ressarcido. Beleza? Artigo 450. Queria ver com vocês. Vamos lá. O artigo 450, ele vai trazer aqui, tentando pôr na tela para vocês. Se não, vocês pausa aí, abre lá o código e acompanha lá, se aqui ficar difícil, tá bom? São 3 itens que falam sobre a forma, quero ler com vocês, de como se procede a indenização, alguns requisitos, tá bom? Ó, a indenização dos frutos, salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Ou seja, perdi o bem. Eu tô com a impressão que vocês não estão conseguindo ver a tela, mas tudo bem, eu vou falar. E vocês leem aí no artigo, tá bom? No código de vocês. Fui lá, perdi a coisa pela evicção, porque não podia ter sido vendida a mim. Fui lá, vou pedir a indenização, a reparação do preço que eu paguei. Além do preço que eu paguei, o que eu tenho direito? A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. O inciso 1 fala
eu tive frutos, eu loquei esse bem e recebi dinheiro no período e eu vou ter que devolver esse dinheiro que eu recebi porque a propriedade não devia ter sido vendida minha, ou qualquer outra coisa que aquele bem tenha gerado de benefício, de recurso, de dinheiro, e eu tenho que restituir isto, o que vai? Comprei, já sei, comprei um cavalo de raça, né? E ele teve, melhor, uma égua, né? Uma égua. E teve ali seus cavalinhos, seus potrinhos. Teve os potrinhos. E eu vendi o potro, que é um fruto, porque era um cavalo de raça, premiado, aquela coisa toda. A égua era de raça premiada. Ao restituir, eu vou ter que restituir a égua e o potrinho, ou o dinheiro da venda do potrinho. Então, eu tenho direito a receber esse dinheiro também, a receber esse recurso, porque foi um fruto que a coisa deu e que eu tenho direito a reaver, tá bom? Indenização pelas despesas dos contratos e prejuízos que diretamente resultaram da evicção. Se for uma compra de um bem, de um imóvel, eu gastei com escritura, gastei com registro, gastei com imposto. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis e tem que ser devolvido para mim. Ou às vezes é algum bem que exigiu um transporte, assim, às vezes é um transporte especializado, vamos supor um navio, um barco, né? Que tenha que ter recebido um transporte especializado, eu tenho direito a reaver esse dinheiro. Custas judiciais e honorários do advogado por ele constituído. Uma vez que quando o evictor, aquele que tem o direito à coisa que está em minha posse, vem me demandar, eu vou me defender, eu vou argumentar e eu vou gastar com isso. No processo, eu vou gastar com um advogado, eu vou ter gastos. Todos estes gastos eu posso pedir de volta, acoplar aí a indenização de quem me alienou o bem. Tudo isso entra na conta. Isso aí do 450 é isso aí que eu queria falar para vocês. Vamos voltar para lá, peraí. Aqui, pronto. Estamos acabando, gente. Ó, limitações à reparação da evicção. Não, vamos do lado de cá. Não se indeniza se o comprador sabia da litigiosidade ou da injustiça. Se eu estou comprando uma coisa e eu sei que eu corro risco de perdê-la porque ela está judicializada, discussão de herdeiro, cobrança, tô comprando um apartamento que tem uma penca lá, um horror de condomínio devido, e aí o condomínio vai penhorar aquele bem, eu sei da existência disso, não adianta eu vir reclamar depois. Se eu só sei da litigiosidade ou do risco que a evicção contém, não posso reclamar, não tenho o que fazer. Aí eu não tenho direito à evicção, ok? Por isso que quando a gente vai comprar um bem, quando vai comprar um imóvel, alguma coisa, a gente pesquisa tudo. A gente pesquisa a vida financeira do vendedor, o bem, se tem pendência de ação sobre o bem, se tem pendência de ação sobre o vendedor, para a gente não correr o risco. Se tem dívida tributária sobre o bem, se tem tributos em aberto, se tem valor de condomínio em aberto, a gente checa tudo, para não correr o risco de depois alguém vir dizer, não, mas você sabia, ou você não usou o seu dever de pesquisa, que devia pesquisar, etc e tal, entendeu? Então lembra disso, 2 tipos de garantias, os vícios exibitórios e a evicção. Garantia de que se eu sofrer um prejuízo numa contratação, numa aquisição, eu vou poder reaver os prejuízos que eu tive, os prejuízos sofridos e ter indenização por isso, ok? Sempre nessa linha. Contratos que envolvem dinheiro, os comutativos, os bilaterais e os onerosos. Não adianta que se eu não tive gasto nenhum, se eu não tive prejuízo nenhum, eu não tenho o que comprar. Como é que o Eduardo falou? Cavalo dado não se olha os dentes. Se eu perdi o cavalo, não paguei nada por ele, eu não tenho como cobrar esse cavalo, tá bom? É isso aí. Gente,
Vou colocar o link do vídeo, vou colocar esse PowerPoint que eu fiz lá no AVA e mandar para os representantes de sala, ok? Se tiverem dúvida, porque é uma experiência nova, né? Alguma consideração a fazer, vocês me mandam. Qualquer dúvida, manda no e-mail que eu respondo tudo tranquilo. No próximo dia de aula também, se tiver a dúvida, pode me perguntar que eu respondo. Porque assim eu, né, não tô vendo o rosto de vocês, eu não sei se vocês estão com aquela cara de não tô entendendo nada. Beleza? Tchau, tchau.